Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um GSPLO, uma iniciativa da Me Conte Podcast com o Grupo Soares Pereira, né? Onde a gente busca trazer para o empresário cada vez mais conhecimento jurídico e refutar alguns medos. E hoje eu trouxe alguém que vai me ajudar nessa árdua missão e num tema que é sensibilíssimo, né, que é a questão trabalhista empresarial, né, as angústias empresariais. Eu trouxe com muito orgulho aqui a doutora Soriane Tomé. A doutora Soriane Tomé foi minha professora, eu tenho que falar isso. Há alguns anos foi minha professora e aprendi muito com ela e por isso hoje fiz esse convite que foi prontamente aceito. Gostaria de agradecer a sua presença, professora, e pedir que você fale aí um pouquinho sobre você e depois a gente toca o nosso barco. Primeiramente, eu deixo muito claro que você é suspeito, tá? Você é muito suspeito, mas agradeço o carinho, agradeço o respeito e agradeço muito o convite, que amei estar aqui presente, amei fazer essa conversa, esse bate-papo leve, né, para tentar tirar algumas angústias e descaracterizar algumas lendas urbanas em relação aos medos existentes dentro dessa relação empresarial trabalhista e que o contrato de trabalho traz. E inicialmente eu já estou te agradecendo porque já sei que isso vai ser para mim uma alegria. Bom, eu sou advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho, como você acabou de dizer, e faço a advocacia empresarial trabalhista já vários anos, há mais de 20 anos, sempre com esse foco voltado a tentar fazer uma parceria com as atividades empresariais pelas quais eu sou contratada. Então, trago aqui, eu vou tentar trazer aqui algumas informações importantes, porque eu sinto que o empresário ele fica angustiado. Então, você me deu esse espaço e eu vou tomá-lo, tenho certeza. Que bom, que bom. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, professor? Eu acho que a ideia que a gente teve é de tentar elencar aí, eu acho que os principais medos aí do empresário, né? Seja aquele de médio porte, seja aquele de grande porte, às vezes até o pequeno. A gente sabe que é muito difícil, que cada um vai ter o seu medo diferenciado. Mas para a gente tentar pegar uma média, vamos pegar os maiores medos, aqueles mais comuns, e tentar bater um pouco. Quais que você hoje imagina que são os maiores medos aí dentro da advocacia empresarial? Bom, então vamos por tópicos. Né? Faltou vamos por tópicos. Nós temos aí uma seara boa de questionamentos em alguns pontos, tipo terceirização, né? Como é que eu utilizo isso? Por que eu tenho, toda vez que eu tento terceirizar uma atividade, eu sou questionado, né? O empregador me questiona, eu sou questionado dentro do Poder Judiciário, eu tenho que pagar por um custo que uma empresa fez e não fui eu que fiz. Então, essa angústia sobre exatamente o que significa uma terceirização para a atividade empresarial é um bom tema. Então, podemos começar por ele? Vamos nesse. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu sempre esclareço para eles que a terceirização é uma ferramenta de gestão. Bom, então eu digo, olha, antes de você começar a pensar em terceirizar, você primeiro tem que entender a missão da sua empresa. Qual é o objetivo do seu produto? Qual é o público-alvo que você vai atingir? Quais são os processos de trabalho que seguem o seu produto para que você possa tirar uma parte desse processo e trazer para colocar na mão de uma outra empresa. Se isso vai ser benéfico ou não. Então, esses são os primeiros questionamentos que eu coloco para o empregador. Por quê? Porque quando ele terceiriza, ele está tirando, no Brasil, a terceirização é uma terceirização de mão de obra. Ponto. Né? Uma prestação de um serviço e de uma mão de obra. E essa mão de obra, ela pode ser terceirizada, subcontratada ou não. Mas aí depende muito da gestão empresarial. É uma ferramenta de gestão boa? É. Eu sempre defendi a terceirização dentro da atividade empresarial, desde o momento que venha
a dar maior competitividade do produto da empresa dentro, né, de toda uma estrutura comercial. A qualidade, ampliar, melhorar a qualidade do produto, porque muitas das vezes há necessidade de você ter uma mão de obra muito especializada, que você quer pegar do mercado, e é muito mais custoso você construir essa pessoa, né, na sua qualificação profissional, do que já ter um profissional pronto, estar no mercado, com toda a sua informação, toda a sua expertise, e trazer para a sua empresa. Então, a terceirização, ela é uma ferramenta de gestão muito importante. Às vezes até por regulamentação específica, né? Tivemos um cliente há um tempo atrás que queria contratar uma empresa de segurança. E aí, realmente, é melhor contratar uma empresa de segurança do que botar um segurança lá, né? De repente, um policial que está ali fazendo uma segurança ou uma pessoa, e depois ele vai ter ali uma responsabilidade direta naquele risco, né? Não só empresarial, como responsabilidade civil também, né? Grande, criminal. Você vai gerar várias determinantes negativas. Pois é, então acho que no caso da empresa de segurança é um exemplo bom, né, do que você está falando mesmo. Com certeza, com certeza. Por isso que eu sempre falo, gente, cuidado. Terceirização é bom. Tem que saber só como fazer. É isso aí. E aí vem a parceria da advocacia empresarial, para trazer justamente esse norte, para trazer o parceiro empresarial vai dizer para você, olha, eu quero isso, meu foco é no meu produto, eu quero terceirizar qualquer atividade empresarial. Posso? Atualmente pode. Já não podia antes de 2017. A reforma trabalhista veio e logo em seguida veio uma alteração da legislação trabalhista permitindo que a terceirização ocorra em qualquer atividade empresarial. Então, qualquer atividade fim ou atividade meio. Então, isso facilita. Sem dúvida. Né? Facilita, mas também quero quebrar aqui, se você me permitir, uma lenda urbana de que terceirização gera sempre uma redução de custos. Isto não é uma verdade, isso não deve ser o foco para utilização da ferramenta de gestão. Depende. Pode até acontecer. O que é custo e benefício? Nem sempre o custo é um custo financeiro, pecuniário, mas pode ser um custo de um problema no seu produto. Então, ao terceirizar, você tem que ter essa preocupação, né, de uma escolha do profissional, né, uma pessoa jurídica, para que você possa ter uma boa terceirização que te dê tranquilidade. E pode ser que esse custo não seja um custo mais barato do que o custo trabalhista de um empregado. Porque, em regra geral, né, as empresas que precisam ter lucro, né? Elas já embutem no contrato. Sem dúvida. Esse custo. Agora, é válido? É válido. Por quê? Porque você desfoca de por exemplo, segurança, deu um exemplo perfeito. Para que eu vou, empregador, me preocupar, né, em qualificar um funcionário para fazer uma segurança, que é uma atividade que não é uma atividade fim do meu produto, né? Nem é uma atividade exatamente de meio, né? Mas é uma necessidade, né? E aí eu vou perder tempo, perder custo, e isso não é saudável para que eu possa colocar sempre de forma competitiva meu produto no mercado. E ainda tem um seguinte detalhe, né? Vamos dizer que esse segurança fique doente, né? Ou que ele casou, ou faleceu, enfim, uma pessoa da família está ausente ali, né? Naquele período. E aí, como é que você vai suprir com uma empresa de terceirização? Na hora, né? Qualquer problema. Não veio, tem você outro. Não tem esse vínculo, né? Essa relação jurídica existente no vínculo de subordinação pessoalíssima, exatamente. Não tem. Eu sempre fico brincando, que eu falei assim, né, pedagogicamente, fica dizendo, gente, eles são números. Você está contratando serviço. O importante é que esse serviço seja bem feito. Por quem? A empresa que o contratou é que vai escolher. Entendeu? Então, realmente é uma situação muito benéfica desde o momento que você tenha
essa ajuda, essa parceria entre a advocacia e a atividade de gestão empresarial. E eu acho que é deixar também aquele poder diretivo, né, do empregador com a empresa de terceirização, né? Porque se você começar a criar muita história... Exatamente. O comando, o empregador, ele tem o comando do contrato de trabalho para os seus empregados. Então, ele se acostuma, né? Ele tem esse hábito. Um hábito permitido por lei para os seus empregados. Mas a tendência é, no caso de quando há uma terceirização em que a mão de obra é feita no mesmo ambiente de trabalho, onde você tem o seu empregado e um terceirizado, a tendência é daquele, né, supervisor, daquele chefe de setor querer fazer o comando direto naquele empregado, daquele terceirizado. E isso é problemático. Tirar do cérebro, né, eu posso comandar esse e eu não posso comandar aquele. Por isso que é a figura do supervisor contratado, da empresa contratada. É a ele que se reporta, não é o empregado, não é a pessoa que está prestando serviço. Mas é complicado. É difícil. É difícil. E o supervisor, ele está ali numa qualidade de preposto da empresa, né? Sim. E não de uma terceirização do serviço. Ele fiscaliza o serviço que está sendo prestado. Exatamente. Não é nada fácil. Eu acho que talvez por isso que a terceirização ainda tenha alguns problemas em determinados nichos, né, empresariais aí. Exato, porque é uma ferramenta de gestão muito boa, mas ela dá trabalho, ela dá preocupação, até porque existe a responsabilidade subsidiária, ou seja, o contratante, ele vai poder ter o risco de ser acionado na justiça caso a contratada, a empresa prestadora de serviço, não tenha cumprido as determinações da legislação trabalhista. Então, existe esse custo, existe esse risco. Mesmo que a terceirização tenha sido feita de forma íntegra, correta, lícita, a responsabilidade subsidiária, ou seja, é aquela responsabilidade em segundo plano. Se a empresa contratada não tinha um débito trabalhista e não quitou, pode chegar às raias da empresa contratante. Então, é um risco. Não é uma ferramenta fácil de ser realizada, mas não é impossível. Nada que uma boa gestão empresarial, junto com uma parceria de advocacia, solucione. Nada. Agora, é um trabalho. É um trabalho. É um desafio. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de terceirização, muitas pessoas vêm com uma fuga, né, de responsabilidade trabalhista. E é justamente foi muito bom você ter falado isso, porque quebra um desses paradigmas, né? E aí surge também aquela pessoa que quer fazer uma contratação por microempresa individual. Então, é aquele colaborador que abriu uma microempresa individual e está vindo ali para trabalhar. Como que você entende isso hoje? Aquela questão dessa terceirização ou pejotização, né? Depender... Né, eu sei que estou jogando um pouco contra aqui, mas jogando pesado contra. Mas qual que é o teu entender sobre a pejotização? Funciona? Então, a teoria é muito bela, né? A teoria é muito bela. O microempreendedor individual, ele veio no norte de ter uma outra forma de prestação de serviços, que eu acho lídimo, eu acho muito saudável, desde o momento que realmente ele seja um microempreendedor individual. Porque esse link, né, esse filigrama da relação jurídica de emprego com subordinação e o microempreendedor individual, dentro de uma terceirização, é complicado. Então, é o que eu estou dizendo, é possível, juridicamente é possível, porque a legislação agora permite. Então, é PJ, é microempreendedor individual. É uma pessoa, de repente, qualificada. É um engenheiro mais qualificado num tema, uma situação. Sim. Agora, dentro do que seja um microempreendedor individual, das regras dessa legislação que sejam cumpridas e da forma de se relacionar dentro da terceirização. Sim. Porque se houver um comando, se houver uma subordinação jurídica, há uma fraude trabalhista. Há uma simulação de um contrato que
seria de prestação de serviço, mas na realidade é um contrato de trabalho. Então, é muito complicado você ter essa facilidade, esse mecanismo fácil, mas também é uma forma de você ter uma preocupação de como utilizar. E também tem, pegando aí teu gancho, a quarteirização. Ou seja, você pega uma empresa de prestação, isso é muito comum na tecnologia da informação, no TI. Você pega uma empresa de TI, e aí essa empresa de TI, ela contrata microempreendedores individuais, que são técnicos de informática, que na verdade elas não têm vínculo de emprego. Então, o tomador de serviço contrata a empresa de tecnologia de informação, da informação, e essa, por si só, não gosta e não tem, até porque eu entendo um pouco o porquê disso. Tudo tem um porquê, né? É difícil o controle de jornada. Tudo tem um porquê. E os próprios técnicos não se sentem satisfeitos de terem vínculo de emprego, porque aí eles estão regidos por um sindicato que tem um piso salarial, que muitas das vezes é menor. E eles recebem por timesheet. Então, eles escolhem a hora, o valor da hora. Então, eles ganham muito mais sendo microempreendedores individuais do que sendo vinculados à empresa. Então, nós temos que visualizar um campo muito mais amplo para não ficar criticando, né? A quarteirização. Não, a quarteirização, dependendo da atividade empresarial, ela é muito saudável. E que durante muitos anos, desde 1990, né, que a terceirização foi implementada no Brasil para as empresas privadas, para a empresa pública é um outro campo, a gente conversa isso outro dia. Mas nas empresas privadas, na atividade privada, ela começou mesmo, o boom foi em 1990. Desde 1990 até 2017, havia aí um limbo jurídico negativo em relação à quarteirização. E eu já fui advogada empresarial de empresas de informática e eu tive esse prazer de ter esse conhecimento e verificar, gente, é muito melhor, até para o próprio técnico. Por isso que ele faz uma MEI. E essa MEI, para ele, é muito mais saudável do que um vínculo de emprego. Por que não? Por que não permitir a quarteirização? E isso agora, também com a legislação de 2017, veio para legalizar. Então, isto é legal, desde o momento que se respeite toda a legislação. Esse fato da mudança legislativa, né, foi importante até porque, como veio ali existe um artigo, né, onde são permitidas outras formas de exercício do trabalho, né, que não seja pelo vínculo empregatício. Então isso trouxe para a gente um debate de outros meios de contratação, né? Inclusive o próprio recibo de prestação de serviços autônomos, né, os contratos de prestação de serviços autônomos. E essa discussão hoje nos ajuda muito na franquia. E por quê? O que acontecia muito? Eu sou seu franqueado, eu tenho, em tese, a habitualidade, eu tenho remuneração, eu tenho subordinação, enfim, e dentro desses critérios todos, eu tenho que responder às suas diretivas, eu tenho que ser supervisionado por você, eu tenho que responder quando eu tomo uma notificação. Então, eu tenho ali um poder hierárquico seu, né, feito comigo. E, de repente, minha franquia parava de dar certo. O que eu fazia? Ia até a Justiça do Trabalho e falava, na verdade, eu sou funcionário da franqueadora. E isso tudo é uma fraude empresarial. E isso se levou muito adiante durante muitos anos. Ainda existem teses aí nesse sentido, mas a gente teve um precedente recente do ministro Alexandre de Moraes e do Barroso, que reconhecendo, e até por isso que eu puxei esse gancho, reconhecendo justamente essa mudança legislativa, onde se permitem novas formas de contratação para a prestação de trabalhos e de serviços, que a gente consegue hoje fazer uma defesa. E eles reconheceram que, em um caso específico, em que, mesmo havendo ali uma aparente subordinação, uma aparente habitualidade, uma aparente remuneração, isso não era uma relação de trabalho, uma relação de emprego. Isso era uma relação de franquia.
Então, nenhuma relação de trabalho. Exatamente. No Nem meu de pequeno trabalho, entendimento, nem de eu não emprego. visualizo Era uma relação qualquer tipo de relação franquia. jurídica de trabalho, capital trabalho. Sim. E é certo, isso é muito bom. Você falou um ponto ótimo, que é o prestador de serviço autônomo. A reforma trabalhista, ela veio alterando o artigo 442 da CLT justamente para esclarecer isso. Porque tinha sempre esse liame também estreito em relação ao que é o vínculo de emprego, ao que é um vínculo de trabalho autônomo. Que o trabalho autônomo, que os empregadores podem, os empresários podem se utilizar, né, tranquilamente, esse trabalho autônomo, dos 5 requisitos do vínculo de emprego, ele tem 4. 4. E aí gerava essa discussão, tá, é empregado ou é autônomo? E aí veio solucionando, para dizer o óbvio, mas o óbvio muitas das vezes é necessário ser legislado, que o trabalho autônomo, mesmo que tenha habitualidade, mesmo que tenha até exclusividade, não é vínculo de emprego, porque o que gera vínculo de emprego é subordinação jurídica, é obediência, porque as pessoas confundem o que é obediência dentro do vínculo de emprego e o que é responsabilidade civil de um contrato. Então, quando você contrata um profissional, né, você se vincula àquele resultado, é óbvio, né? É isso. Não tem alternativa. É isso. Isso não é subordinação. Subordinação é quando você é comandado, literalmente, você tem que ser obediente, você não dita qualquer tipo de regra. Então, isso é uma subordinação. E veio aí essa facilidade realmente, e com esse gancho, o ministro Alexandre de Moraes e o Barroso também entrou nessa linha, e eu falei, poxa, graças a Deus, alguém ouviu, né? Alguém ouviu o galo cantar, porque a reforma trabalhista deixou isso muito claro, essa distância que já existia, mas isso era discutido muito dentro do judiciário trabalhista. E o judiciário trabalhista, embora tenha competência para dirimir todas essas discussões em relação a capital trabalho, o norte é seletista. Então, essa pode acontecer, tem um equívoco de decisão do judiciário de interpretar, o que acontecia muito. E aí você tinha que recorrer, discutir, ter o custo do depósito recursal, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse custo, porque tem vezes que vale a pena você chegar e bancar e pagar, porque no final lá do processo pode ter uma grata satisfação de um êxito aí, retirando esse vínculo de emprego. E às vezes levantando até esse dinheiro depositado, às vezes não, levantando esse dinheiro. Vamos nesse segundo tópico? Vamos para esse então. Então vamos. Essa linha? Depósito recursal, vamos nessa. Então, primeiro, depósito recursal, eu sempre digo, gente, o dinheiro é do empregador. O dinheiro é do reclamado, do réu, né, da parte ré. Esse dinheiro sempre está seguro durante o processo. Não discutindo o nosso dicionário jurídico, né, tentando aqui falar de forma mais tranquila, o depósito recursal, ele tem uma discussão jurídica, mas hoje em dia a gente deixa como definido que é uma garantia. Uma garantia de pagamento de um possível débito trabalhista. Que esse valor pode quitar até o débito, se o débito for pequeno, ou pode abater no débito. Isso se ao final do processo o empregador, ou chamado reclamado, a parte ré do processo, se transformar num devedor e tiver que quitar, pagar a dívida trabalhista. Então ele pode pegar esse valor que está sendo guardado, atualizado, que não vai ser utilizado para nada, que não seja abater o seu débito. E se porventura não houver débito, se porventura o empregador conseguir reverter e ter êxito no processo, esse dinheiro volta. Esse dinheiro volta, porque o valor do depósito recursal é da parte reclamada. Ele só vai ser transferido para a parte reclamante, para a parte autora, se a parte autora tiver êxito no processo.
Então, primeiro foco de pensamento, até onde eu quero discutir essa demanda trabalhista. Uhum. Então, para mim, é importante eu recorrer, porque se eu tiver um êxito, né, se eu tiver 50% de chances de êxito, né, normalmente o advogado empresarial trabalhista, ele tem que fazer uns relatórios. Sim. E dentro desses relatórios, eles dão essas determinantes. Ou seja, qual é a probabilidade de êxito na demanda. E isso é muito importante para o empresário, no seu orçamento, né? Para que ele possa verificar, não, isso aqui. E aí, tá. Vale a pena. Vale a pena, né? Tipo assim, Soriana, vale a pena? Eu falei, olha, acho que vale. Acho que vale, porque você não vai perder nada. Até porque se você ganhar o processo, esse dinheiro volta para você. Se você perder o processo, esse dinheiro vai ser abatido daquilo que você perdeu. Ponto. E de toda forma você vai ter que pagar. Não tem jeito. E não tem alternativa. Né? Se você perde, transita, coisa julgada, morreu, o débito é seu. Entendeu? Então, não tem jeito. Chore, mas pague. Então, pagar menos é sempre melhor, porque você já está aí fazendo uma poupança, né? Assim. Já está né, trazendo aí, você já saiu, esse dinheiro já saiu do teu campo, teu capital de giro, você já não está mais contando com ele, então o que vier é lucro. O capital de giro futuro não vai ficar tão prejudicado se você vier a perder. Então é muito interessante essa discussão junto com os direitos que você pretende discutir na justiça. Até onde... Agora, sim, eu sei que dependendo da atividade empresarial, o custo é alto, certo? Porque os depósitos recursais, eles só são exigidos para reclamantes e reclamados que sejam empregadores. O empregado, o trabalhador, ele não tem necessidade nenhuma de efetuar qualquer depósito recursal para fins de recursos. Princípio da proteção. Né? Então, na realidade, esse custo, dependendo da atividade empresarial, é muito oneroso. Por exemplo, hoje em dia, um depósito recursal por recurso ordinário está 13 mil e qualquer coisa para cima, tá? É quase 14. E para um recurso de revista, que é um recurso para Brasília, ou um recurso de uma ação rescisória, por exemplo, é o dobro, para 26 e cacetada. Então, pode acontecer que o empregador não tenha esse volume. Mas aí eu falo assim, eu tranquilizo, gente, cuidado, calma. Depende da situação. Por exemplo, se a tua condenação é de 6 mil, 8 mil, você só vai efetuar o depósito de 8 mil. Você só vai efetuar o depósito recursal no valor integral se a sua execução, né, se a sua perda for maior. Então já tem aí um aconchego. Um facilitador, né? Um aconchego. Né? Sem dúvida. Não tem alternativa. E há situações que ocorrem da isenção. Por exemplo, há uma isenção, a reforma trabalhista veio alterar o artigo 899 da CLT, que traz o depósito recursal, e acrescentou o parágrafo, justamente dando uma isenção para atividades filantrópicas, a empresa de recuperação judicial. Então, nós temos aí situações... já havia um abatimento, um pagamento de valor de 50% em atividades para empregadores domésticos, por exemplo. Então, atividades que são específicas, você já tem aí um valor menor de depósito recursal. Então, o depósito recursal não pode ser visto como um vilão. Não pode. É um caminho, é um meio pelo qual você vai tentar solucionar o seu problema ao longo prazo. E ele fica depositado judicialmente. Não tem, ninguém mexe, vai ficar atualizando lá pelo índice eu acho que pelo índice da poupança teve uma alteração, não sei se agora está indo pela Selic, mas em regra geral pela poupança vai sendo atualizado na conta judicial. É simples, o advogado trabalhista faz isso,
Na realidade, essa parceria, né, retira da preocupação do empresário, né, em fazer toda essa movimentação. O advogado trabalhista faz, só tem que pagar, né? Lógico. Tem essa parte. Esse advogado trabalhista não vai fazer, mas e depositado é uma tranquilidade. É uma tranquilidade. Por quê? Porque se ao final você já tiver o valor, né, e se você já tiver feito todos os depósitos, por exemplo, entrou com recurso ordinário, pagou os 13 mil. Entrou com recurso de vista, pagou lá os 26 mil. Ou menos, dependendo do valor da condenação. Aí, você tem que entrar com um outro recurso. Se você já utilizou todos os depósitos recursais, você não precisa mais depositar. Há alguns bônus nessas situações. Então, é importante, por isso que eu peguei esse gancho, quando você falou da discussão trabalhista, da onerosidade, de tentar clarear essa necessidade de garantir o juízo de forma um pouco mais tranquila do que seria no final da ação, que tem que pagar tudo de uma vez só. Um ponto importante também, muitas vezes a gente está vivendo a era dos advogados influencers, né? E a rede social, ela está ensinando de tudo, inclusive até a advogar. E recentemente teve um cliente que pegou e mandou um vídeo de um colega dizendo que ele garantia que ele fazia uma blindagem da empresa, o cliente não vai ter mais ação trabalhista, o que para mim é difícil de se fazer na prática, né? Vamos reduzir em tantos %. A verdade é que aquele direito do teu trabalhador de levar ao judiciário sempre vai existir, né, professor? Não adianta. Eu acho que é muito complicado a gente ter que o tempo todo refutar esse tipo de tese, né? E fica parecendo que, das duas, uma, ou somos portadores de notícias ruins, ou então somos desatualizados, que também acha isso. Mas esse cara então está atualizado, porque você não sabe disso. Infelizmente, são as teses que se criam para tentar fazer essas captações de clientela. Mas a verdade é que não tem jeito, né? Se aquele funcionário, na verdade, se aquela pessoa quiser, né, ingressar com uma ação no judiciário, ele vai ingressar e a gente vai ter que ver. E por muitas vezes pode acontecer de ser reconhecido um vínculo empregatício, porque realmente existia, né? Ele estava mascarado de alguma forma, mas ele existia. Então é bom a gente falar isso, aproveitando até o teu gancho aí para poder falar disso. Um outro ponto que tem se falado muito e que é uma dor do empresário é empregado gestante. Tema sensível agora, nesse momento, mas não tem jeito, a gente precisa abordar. Não, claro. Faz parte, né, do dia a dia empresarial a empregada gestante. E por muitas vezes aquela que pediu demissão e depois de algum tempo vem com uma ação dizendo, olha, eu era gestante à época, não sabia, e tenho que receber aí a minha estabilidade e o meu dinheiro, não quero nem voltar para trabalhar. O que a gente pode dar de acalento aí para esses empregadores aí? Não tem muita coisa isso aí. Não vou agradar muito, hein? Cobertor curto, né? Cobre a cabeça ou cobre o pé? Na realidade, a estabilidade gestante veio com a Constituição Federal, né? Mas já era um pleito dentro da Organização Internacional do Trabalho, tá? Já se discutia isso antes da Constituição Federal. A Constituição aproveitou e trouxe essa estabilidade e realmente é uma certa preocupação. Na qualidade de mulher, eu me sinto obrigada a dizer que a gestante ela não precisa obrigatoriamente ser uma má empregada. Não. Né? Gestação não é, salvas de risco, não é doença. Não é doença. Então, o ato de estar gestante não impede a maioria dos trabalhos da prestação de serviço. Só que, realmente, o medo da gestação gerou situações em que houve necessidade de legislar isso. E, em cima da legislação, criaram casos, situações, e essa é uma delas. Já houve debate muito grande na Justiça do Trabalho, gerou aí um entendimento uniformizado, que a gente chama de súmula, que é a 244
do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre esses pontos mais graves, né? Sensíveis, no tocante justamente à empregada que foi dispensada, mesmo que não soubesse que estava grávida, ou ainda em aviso prévio. Estava lá no aviso prévio, a prisão é indenizado, descobriu que está grávida. Volta e avisa o empregador: olha, estou grávida. O empregador arranca os cabelos, diz: o que eu vou fazer com isso? Né? Então, uma situação. A empregada pede demissão. Também não sabe que estava grávida. Depois descobre que estava grávida e acredita que tem uma estabilidade que ela, na realidade, não quer, porque ela já pediu demissão. Ela quer a indenização. Então, veja bem, a estabilidade gestante hoje em dia virou forma de ganhar dinheiro. Infelizmente. Não era assim. Não deveria ser assim. É para dar tranquilidade da empregada gestante, trabalhar e ter essa segurança de que não ia perder o emprego ainda. gestação. Exatamente. Era essa a intenção e é essa a intenção da lei. Mas, infelizmente, o entendimento uniformizado do tribunal está gerando entendimentos desvirtuados em relação a isso. Então, hoje em dia, é muito comum a empregada gestante utilizar dessa forma de agir e entrar direto na justiça, nem falar com o empregador. O empregador só sabe da gestação. Com ação. Com ação. Exatamente. Né? E isso é de formas constrangedoras, ele fica chateado, mas, infelizmente, aí eu tenho que dizer, né? Muito pouco pode ser feito, porque essa interpretação de que, mesmo na súmula 244, determina que o direito de reintegração ao emprego é durante a estabilidade. Se a estabilidade já tiver sido finalizada durante o processo, automaticamente esse valor, esse momento de estabilidade é transformado em pecúnia, indenização. E hoje em dia, as empregadas gestantes, elas já estão entrando na justiça pedindo a indenização. Exatamente. Não quer ser reintegrada. Não quer ser reintegrada. E, infelizmente, o judiciário está tendencioso a aceitar esse tipo de interpretação que traz, que não é isso que está no enunciado da súmula. Está no enunciado da súmula de que a reintegração só se faz necessária se estiver no período da estabilidade. Sim. Mas se a empregada pediu demissão, por exemplo, como foi o teu caso, né? No meu entendimento, porque isso não é pacificado, e é importante a gente deixar isso claro, né? Eu brigaria até o Supremo Tribunal Federal nessa discussão. Eu sou briguenta, né? Mas, de qualquer forma, eu não acho justa. E aí eu sei que a justiça não é a justiça da lei, mas é o meu sentimento de justiça, que me diz que se ela fez um ato jurídico perfeito e acabado pela Constituição Federal, né, de pedir demissão, mesmo que ela não soubesse da gravidez, ela não poderia estar agasalhada nem pela legislação, nem pela súmula. Por quê? Porque a vontade de rescindir o contrato já foi escrita, independente, e a empregada gestante ela pode pedir demissão. Nada impede. Mesmo gestante, se ela não estiver satisfeita, ela pode pedir demissão. Então, mas o ato de demissão, de pedir demissão, revoga, renúncia, é um ato de renúncia. Então, veja bem, se ela descobre que ela está grávida, mas ela já pediu demissão, ou seja, ela já determinou que ela não tem vontade de trabalhar. Então, ela vai ao judiciário pedir uma indenização de uma situação que o empregador já não tinha mais qualquer tipo de controle. Porque ele não pode obrigá-la a retornar ao serviço. Ela tinha pedido demissão. Então, mas isso são vínculos contraditórios, discussões ainda embrionárias, que eu não posso afirmar aqui para você. Vai ter êxito, não vai ter êxito. Mas o importante é entender que a gestante tem estabilidade.
Mas essa estabilidade, ela pode ser elegida por justa causa. A gestante não precisa ser blindada, certo? Então, se ela está trabalhando bem, ótimo, tanto por empregador quanto por ela mesma. Ela é produtiva. Ela não está trabalhando bem, ela está tendo... Qual é o problema? É um problema de doença? Ela está tendo uma gestação problemática, em risco? Então, encaminha para o INSS. Encaminha para o INSS. É uma outra realidade. Agora, não há necessidade. Está apenas se utilizando da gravidez para ser uma má funcionária, uma má empregada, aí não. Aí aplica-se a lei trabalhista. Advertência, suspensão, e se ela não voltar ao ritmo, dispensa por justa causa. Agora, tudo isso dentro, como eu falei para você, de uma parceria, porque nenhum ato de gestão dentro da relação capital-trabalho, principalmente da capital e trabalho que é subordinada, ou seja, com vínculo de emprego, o empregador deve tomar essas atitudes sem um parecer jurídico, aonde o advogado empresarial trabalhista dará seu parecer e dará opções. Advogado trabalhista, vou deixar aqui lá dentro, não é gestor. Tá? Nós não temos perfil de gestão. Nós somos simplesmente parceiros. Então, no parecer, vai se dar todos os possíveis atos de gestão que podem ser utilizados e seus impactos. E o gestor escolhe antes de cometê-los. Porque isso é o que eu mais preservo dentro da advocacia, que é uma advocacia empresarial preventiva. Sim, sem dúvida. Preventiva. Agora, direito de ação. Direito de ação na Constituição Federal. Então, mesmo que cometendo todos os atos de gestão muito dentro de uma estrutura definida, nada impede de se entrar no judiciário para requerer situações como esta. Né? Que a gestante, ao invés de até pedir a integração, vai direto e pede a indenização. Então, com base nessas decisões, em regra geral, o aconselhamento jurídico é de tentativa de acordo para parcelar esse período de indenização. É mais saudável. Agora, se tiver liame para discutir e tiver recursos, né, disponíveis para os depósitos também, depósitos recursais, vamos correr. São causas que geralmente ficam com valor alto, né? Então a gente... porque a indenização, veja bem, a estabilidade gestante começa desde o conhecimento da gravidez até 150 dias após o nascimento. Então nós estamos aí ultrapassando a licença gestante mais 30 dias. Que a licença gestante, ela é uma licença previdenciária, né, de 120 dias. Mas a estabilidade, ela começa no ato da gestação, conhecimento da gestação, ou seja, através do exame médico, laboratorial, até 30 dias após o término da licença gestante, ou seja, 120 mais 30, 150. E você coloca isso aí, fundo de garantia, 13º, né? Todo um impacto dentro que não é só o salário. E aí gera realmente um custo alto por empregador. No ato do acordo, eu sempre, quando eu vejo essas situações, eu sempre aconselho. Se você não tem uma estrutura de... E eu não posso, essa situação que você falou muito séria, desses advogados, infelizmente, que trazem informações completamente diferentes, surreal, fictícia, faz ficção jurídica. Faz captação, né? Para captação. É uma ficção jurídica para captação, porque você não controla aquilo que não é controlado. O advogado não pode controlar um processo. Advogado não deve nunca dizer para o seu cliente que a causa é ganha. Você ouviu isso? Que a causa ganha. Por quê? Porque independe de você. Você faz o seu trabalho, mas tem um operador do direito que vai decidir por você, que é o magistrado. Então, depois do magistrado, um desembargador, depois do desembargador, um ministro, ou seja, você tem toda uma estrutura jurídica que não te permite controlar o processo. Então não tem como
O que você tem que dar ao seu cliente é possibilidades. E dizer, estamos juntos. Vamos lutar juntos. Se você quer lutar, vamos lutar. Se você quer parar, vamos parar. Vamos fazer acordo. Acordo trabalhista é bom porque você pode fazer em qualquer fase do processo. Então, vamos fazer acordo, vamos jantar. Essa parceria é muito importante. E não vender ilusão. Porque você está vendendo uma ilusão. Uma ilusão que não vai sustentar. Que não existe possibilidade de achar que um processo é ganho ou um processo é fácil. Porque nós dois sabemos que a banda não toca dessa maneira. Não toca. E falando da gestação, foi importante você tocar um negócio, tocar em um ponto, que é a questão da descoberta. Esse eu acho que é um grande aliado quando a gente vem com uma defesa, né? Pelo menos eu vejo alguns levantando essa tese. Ela descobriu depois. Então pode ser que essa gestação seja posterior. E aí? Tem uma diferença de uma semana, para mais ou para menos. Né? São os pontos que a gente consegue levar. Mas que, assim, a meu ver, quando eu vou falar com os clientes, eu acho que ainda são frágeis, né? Eu acho que você consegue até levar uma discussão, mas não sei se esse vai ser um ponto decisor, principalmente pela proteção até da própria mulher, né? Eu acho que é uma decisão até impopular, né? De um juiz, de um magistrado, de um desembargador, tomar por esse lado da descoberta tardia e, em razão disso, a justa causa, a demissão tem que ser mantida. É complicada essa defesa. É complicada porque, como eu te falei, né, a súmula ela traz esse entendimento uniformizado da justiça, que é em benefício. Então, inclusive no contrato de prestação de serviços por prazo determinado. Contrato para prazo determinado. Você faz um contrato de experiência, né, de 3 meses. 90 dias. Aí, em 45 dias, descobre que a empregada está gestante. E aí? Não, finalizou o contrato, um beijo na boca da sempre sua? Não. Esse contrato vai ser prorrogado até o término da estabilidade da gestante. Depois, ele automaticamente é rescindido. Mas você tem aí uma extensão em benefício a ela. Então, é sempre uma situação de preocupação, é fato. Mas eu sempre tento bater nessa tecla. Olha, não é por isso que você vai deixar de contratar uma empregada gestante, porque ela pode ser muito produtiva. E tem como a gente tentar fazê-la entender dessa forma. Agora, se não fizer, tem sempre a alternativa de, por exemplo, no caso aí do contrato de experiência, você já tem um contrato pré-definido. Depois você indeniza o que vier a posteriori, que é o que ultrapassou, se você não quiser ficar realmente com essa funcionária. Um outro caso que eu vi é contrato também de experiência. Aí, curiosamente, a pessoa faltando 5 dias para acabar a experiência, arruma um atestado de 15 dias, 20 dias, um mês, né? E a gente tem que sempre informar essa questão da prorrogação do contrato de experiência por tempo determinado até o último dia do atestado, né? Aí vem aquelas táticas, vamos notificar logo para dizer que mesmo com o atestado, na devolução, ela já vai estar ali com o contrato rescindido, já vai estar, na verdade, nem rescindido, né? Ele vai estar resolvido em razão do prazo. Extinto. A gente traz muito essas alegações. Agora, é realmente um risco. Tudo na vida, né? Tudo. Até porque você, hoje em dia, principalmente no Brasil, ser um empregador já é um risco. Já é. Já é um risco. Mas esse risco a gente divide com as parcerias. É isso. Qual o próximo ponto que você acha que a gente pode falar aí, viu? A gente falou de coisas interessantíssimas aqui. Eu acho que um detalhe que às vezes ele acaba sendo meio que nebuloso é a justa causa. Sim. Ótimo. E a justa causa, ela tem que ser muito bem provada, né? A gente, quando prova muito bem a justa causa, a gente até consegue sustentá-la. E qual que você acha que é a justa causa perfeita?
Como é que a gente consegue chegar nesse... É bem provado, né? Sem dúvida, mas eu acredito que tem outros requisitos. O que você acha da justa causa aí, para a gente poder sustentar aí posteriormente nos tribunais? Aplicando a legislação trabalhista a risco sem dor nem pena. Porque o empresário brasileiro, ele tem bom coração. As pessoas pensam que não, mas ele tem bom coração. Quando eu sinto isso, quando ele gosta do empregado, ele sempre tenta dar uma desculpa. Não, vamos tentar mais uma vez, vamos falar, vamos conversar. E, em regra, isso vem em prejuízo ao empregador. Em regra. Então, a aplicação de uma justa causa, ela tem que ser, em certas situações, é notório, né? Furtou, foi pego em flagrante, né? Agrediu alguém, é uma outra realidade. Mas, quando você tem, tipo assim, um empregado desidioso, um empregado que falta... Insubordinação. Que chega atrasado, Nossa. Pois é, entendeu? Aí, são situações complicadas. E eu falo assim, não passa muito pela cabeça. Adverte, por escrito. Deixa claro. Por quê? A justa causa, ela também tem uma lenda urbana de que há necessidade, obrigatoriamente, para aplicar a justa causa, que você aplique 3 advertências, 2 suspensões. Isso é lenda urbana. Eu também já derrubei essa lenda várias vezes. Pois é. Porque dependendo da situação, você não precisa nem fazer isso, né? O furto é imediato. Suspensão. Outro dia um cliente, até cortando, Pode falar. Cliente pegou e falou da suspensão. Não, mas eu não posso dar suspensão maior do que 5 dias. Eu falei, por quê? Não, porque não pode. Eu falei, mas por quê? Porque é ilegal. Eu falei, é mesmo, eu não estou sabendo. Alteraram a CLT. Alteraram, eu não estou sabendo. Realmente a gente tem essas lendas urbanas, né? Tem. Eu não sei onde eles ouvem isso. Essa da justa causa é uma que existe muito. Tem que ter 3 advertências, 2 suspensões, aí você pega. E não é o caso. Não vai acontecer. Não existe isso. Existe sim uma gradação de penalidade para chegar à justa causa? Existe. Mas nem em todos os casos. É muito aplicado isso num empregado desidioso. Porque aquele empregado que chega mais tarde, que se atrasa, o empregado que falta e não apresenta atestado. Então, mas muitas das vezes o empregador passa a mão na cabeça e não comete aquele ato de punição com a apresentação de uma advertência. Ele perde o momento. Porque aí chega um certo... No futuro, quando o empregado ele já tem alguma rusga maior, emocional com o empregado, aí ele relembra o passado. Aí ele tira do baú tudo aquilo que ele fez. E agora eu quero mandar embora para o jogador. Agora não pode. Você não puniu na hora que deveria, agora você... tem perdão tácito, que anula a justa causa. Então, a legislação diz o comando e o direito de punir está na mão do empregador. Se ele não faz, é um ato de gestão. Então, ele está perdoando. Então, eu falei assim, não pode. A justa causa, o ideal, né? Em tese, se houvesse uma justa causa ideal, é aquela em que você faz todos os processos legais até atingir a justa causa, dependendo da situação. No caso do empregado desidioso, sim, aplica. Eu tive um problema agora com um cliente que ele é uma pequena empresa, está no Simples. Ele tem um hortifruti e tinha um rapaz que, na realidade, queria ser mandado embora, porque ele quer receber o seguro-desemprego. E ele falou, Soriano, o que eu faço? Eu falei, olha, você vai ter esse custo, né, parecer de uma rescisão sem justa causa. Ah, mas não. Eu falei assim, então ainda temos uma possibilidade atual com a reforma trabalhista de que pode fazer um acordo, né? É uma rescisão consensual. Paga um pouco menos, mas ainda paga. Eu falei assim, não, então deixa ele pedir demissão. Mas ele começou a aprontar. O que eu vou perder? Né? Aí, advertências. Eu falei, não precisa dar 3 advertências. Dá 2 advertências se ele cometeu o ato. Se ele dá a primeira, deu a segunda. Já na segunda já diz que se cometeu o mesmo ato vai ser suspenso. E na suspensão, se ele cometer, porque é reincidência. Justa causa. E foi o que aconteceu. Foi
dada a justa causa. Então, Sim. Não existe uma justa causa ideal, mas existe formas de você aplicar a justa causa com certa tranquilidade. Eu acho que a palavra-chave aí está em documentar, né? Exatamente. A dificuldade hoje, eu acho que é como a gente fica na ponta, a gente não está no dia a dia. Na verdade, a gente está no dia a dia, mas às vezes a gente orienta, documenta. E a pessoa acha que determinados meios de prova que ele faz já estão valendo. Faz uma gravação no aviso do funcionário, né, bota ali no meio. Apesar de existir jurisprudência no sentido de autorizar, ainda é complicado. A interpretação difícil, é dúbia. É difícil. Usar um print de WhatsApp, às vezes, que está mal formulada a mensagem, não tem uma ata notarial ali para acompanhar. Então, eu acho que o maior problema hoje é documentar, né? Quando a gente faz uma justa causa, tem que estar muito bem provado, senão é melhor a gente evitar. E aí, muitas vezes acontece, no dia a dia, né, no calor do momento, o empregador pegar e falar, então tá, você está demitido por justa causa. E não sabe nem o que está fazendo, não notificou, não fez uma advertência por escrito, não tem nem a justa causa preenchida já, com os motivos, com base na CLT. Então, aí é realmente difícil da gente sustentar. Aí, de repente, é melhor chamar para um acordo. O acordo é aquele calor momentâneo, né, que o ser humano tem, que não pode ocorrer numa gestão empresarial dentro do recurso humano, né? Naquela relação humana do contrato de trabalho. É complicado. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Professora Suelian, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer os temas que a gente falou. Acho que foi um pouquinho, foi um tira-gosto para outros convites que vamos fazer. Eu vou ficar esperando, hein? Pode esperar. Para a gente poder ir debatendo esses temas trabalhistas que eu acho que são de suma importância e de suma preocupação aí do meio empresarial, né? Tá sendo um prazer te rever e, sem dúvida, vamos ter mais convites por aí. Olha, eu te agradeço muito. Vou esperar ter os convites, até porque tem várias ideias aqui. A gente falou muito de direito individual, mas tem o direito coletivo, que o empresário ele precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, porque é uma ferramenta muito importante na área da gestão. Sem dúvida. Você pode fazer grandes coisas dentro do direito coletivo, porque o direito individual, a gente fica amarrado pela lei. No direito coletivo, a criatividade voa. Vamos falar, então. Vamos ter um segundo ciclo aí para a gente poder falar disso. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. E por ter trazido aí um pouco mais de conhecimento aí para a nossa conversa. Muito obrigada. Eu agradeço o carinho, né? E agradeço o convite e vou ficar esperando para os próximos. Então tá. E você que está assistindo a gente, curte, compartilha e manda para aquele seu amigo empresário que morre de medo de relação de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais. Um abraço, gente.